Um dos pontos que mais contribuem para a utilização do Composer em projetos com PHP é justamente a questão do peso que o projeto vai ter comparado quando você adiciona as dependências manualmente. O que acontece? Quando você faz esta estrutura, né, com o Composer, eu tenho aqui o meu lib e o vendor, né, porque eu selecionei em vídeo anterior para que as minhas dependências fossem instaladas em lib. Então agora eu vou até corrigir isso. Eu vou remover algumas coisinhas, assim como o plugin do PagSeguro, né, que eu coloquei no vídeo passado somente como exemplo. Também vou remover essa instalação, né, essa pasta de instalação customizada. E também vou remover o config dizendo que a minha instalação vai para lib. Então, no caso, a minha instalação vai voltar para vendor, como é o padrão aqui do Composer. Então, removi tudo que eu precisava, instalei. Agora vou rodar um php composer.far update. Então, você vai poder perceber que algumas coisas ele não vai conseguir lidar, né? Uma delas que eu tenho certeza que é remover a pasta lib, ela não vai sair, e possivelmente também a pasta app, que foi uma pasta que eu criei na mão e que o Composer, nesse momento, ele não tem conhecimento. Mas isso a gente vai confirmar, mas bem provável exatamente. Ele não removeu a pasta app, que no caso você pode remover sem problema nenhum, porque era somente um teste, e nem a pasta lib, porque ele não está mais lidando com a pasta lib, e sim com a pasta vendor. Então agora temos nosso projeto zerado novamente. Então uma das coisas principais é você ver o tamanho que tá esse arquivo, essa pasta, né, esse diretório do vendor. Então, vocês vão ver aqui, oficina Composer, vamos ver quais são as informações, qual o tamanho dele. Onde que eu tenho, tá, ó, são 36, quase 37 MB. Então, isso é quase 37 MB porque eu defini apenas algumas poucas bibliotecas, mas, por exemplo, a partir do momento que você adiciona um framework, por exemplo, esse tamanho já tende a ficar várias e várias centenas de mega, dependendo de quantas mais bibliotecas de terceiros você precisar, pode chegar até casa de alguns gigas. Então, o legal disso tudo é simplesmente o fato de você poder versionar sem essa configuração. Então eu vou apenas criar um projetinho aqui no GitHub para que vocês vejam o projeto de teste, né? Eu vou criar um novo repositório, que ele seria teste composer, somente para que vocês vejam como que vai ser essa criação, né? Essa configuração. Então eu vou já de imediato adicionar a URL dele, né? Então eu venho aqui, colo aquela URL que eu copiei. Então vocês percebam que ele já tem, ó, git remote add, origem, tá, o GitHub, a URL do GitHub, o vendor e o teste, que seria testcomposer.git. Prontinho. Ele deu erro. Era bem como a gente esperava. Isto porque ele não foi iniciado. Então, git init, pronto. Agora eu colo de volta e pronto. Se a gente rodar git remote -v, você já consegue ver como que ele já está referenciado ao repositório que eu acabei de criar. Então, até então, tudo ok, mas como que, de fato, o peso vai ser reduzido? Você viu que a pasta vendor, ela tinha, nesse estágio, 36, quase 37 MB, podendo aumentar, né, gradativamente conforme a quantidade de bibliotecas que forem adicionadas. Então, para isso, eu vou criar um arquivo git ignore, que esse arquivo nada mais é que uma lista
de tudo que a gente vai ignorar, né, no repositório. Então seria o vendor, eu vou ignorar a pasta inteira, desculpa, toda a pasta vendor da raiz, e também vou ignorar o composer.lock. Então você perceba que somente essas duas linhas, né, cada arquivo que você vai ignorar você utiliza uma linha, e você pode ignorar tanto arquivos como diretórios inteiros, como é o caso do vendor. Então, nesse momento, se a gente rodar o git status, você percebe que o vendor não está, também não está o composer.lock e ainda tem um elemento que a gente precisa remover aqui, que no caso usuários de Mac vão estar bem familiarizados com isso e por favor removam, porque é uma praga. Isso vai em todo lugar que você faz, todo lugar que você pisa com o Mac, você tem esse bendito DS Store. Então pronto. Agora perceba que é para existir apenas 3 arquivos para serem indexados. Exatamente. Então agora eu dou um add, git add espaço, opa, errei de volta, git add espaço, ponto, né, para adicionar tudo, git commit, escrevo a minha mensagem, commit inicial e dou um push. Ele só vai perguntar se eu desejo adicionar o host certinho. Ó, o primeiro push não deu certo, porque eu não defini para quem que vai. Como é um repositório novo, eu tenho que dizer git push -u origin master. Perfeito. Aqui, como você já pode ver, já não está mais aquela definição que estava antes. Só tem o composer.json, que a gente definiu, que você foi vendo todo o caminho, né, toda a criação dele. O composer.far, que é para a instalação dele, e o git ignore. Então, com isso, o que acontece? Vamos supor que eu sou um novo desenvolvedor e estou iniciando no projeto agora. Então eu vou chegar aqui, eu vou sair do diretório da oficina do Composer e vou clonar esse repositório numa pasta, por exemplo, projeto. Claro, o GitHub, aliás, ele não dá o caminho completo, né, do git clone, assim como o Bitbucket e outros. Então você tem que digitar git clone e aquela URL que você copiou lá. Nesse meu caso, como eu já tenho, não quero criar na mesma estrutura de arquivo, né, na mesma estrutura o nome, eu vou só colocar como projeto. Então, ele está clonando no projeto. Beleza, clonei no projeto. Agora eu vou entrar em projeto e perceba o que eu tenho. Percebe que eu tenho somente a questão, o que eu realmente preciso para versionar? Perceba que eu não tenho vendor, né? Então, ou seja, o meu repositório no GitHub já tem, nesse exato momento, tem 37 megas a menos do que ele poderia ter se eu não tivesse colocado o vendor no git ignore. E supondo que eu sou um novo desenvolvedor, eu vou simplesmente rodar o comando por padrão, né? Sempre que você iniciar um projeto que tenha o arquivo composer.json, você vai rodar o seguinte comando: composer.far install. E pronto. Agora ele já vai instalar e esta seria a simulação de um novo desenvolvedor entrando no projeto. Então perceba como isso ajuda e muito a vida, né, dos desenvolvedores. E detalhe, eu não preciso ficar me preocupando com versão das bibliotecas e se está atualizado no repositório. Um simples Composer Update atualiza, mantém todo mundo atualizado, basta que cada desenvolvedor rode na sua máquina e pronto. Então é isso, é só esperar instalar o PHP Unit para ver a estrutura de arquivos.
Ok, instalando, tudo certinho. Até o momento tudo ok, né? Não deu nenhum erro, não deu nenhuma exceção, assim como no meu ambiente também não deu, né? No primeiro ambiente. Agora eu estou como se fosse um segundo desenvolvedor e aparentemente está tudo correndo bem aqui nessa minha máquina. Então, basicamente, olha aqui a minha pasta vendor, já com tudo, tá? Já com tudo que eu preciso para poder rodar o meu projeto. ls-la vendor. E está tudo aqui. O segundo desenvolvedor já está apto a trabalhar, um terceiro, um quarto, um quinto e assim por diante, basta repetir o mesmo processo. Então, você perceba como você ignorando, né, ignorando a pasta vendor, você economiza espaço e simplesmente agiliza, né, o desenvolvimento, agiliza um novo desenvolvedor entrar no projeto sem maiores esforços. Então é isso e até um próximo vídeo.